Pessoal, hoje chega ao fim a série de sabatinas com os candidatos ao governo do Distrito Federal. E a gente recebe a candidata Leila Barros, a Leila do vôlei, do PDT. E aqui comigo para conduzir essa entrevista está o meu amigo e nosso grande repórter, Matheus Garzon. Boa tarde e obrigado pela presença de vocês. Obrigada, Luiz. Obrigada, Matheus. Também a Metrópolis pela oportunidade de, enfim, estamos chegando aí os 45 do segundo, adrenalina máxima. Perfeito, candidata. Candidata, a senhora tem 30 minutos no total para responder as perguntas e divulgar suas propostas. E agora, logo no comecinho, tem 1 minuto e 30, mais 1 minuto e meio para apresentar suas ideias ao público. Quando der 1 minuto e 30, a gente começa as perguntas. Tudo certo? Ok. Então tá ótimo, candidato. Seu tempo começa a contar a partir de agora. As minhas propostas, assim, para todas, bom, para a área da educação, nós pretendemos zerar as filas das creches, pretendemos também fortalecer a busca ativa, trazendo jovens que saíram que tiveram evasão escolar, que saíram do ambiente escolar, vamos retornar, vamos buscar esses jovens para que eles retornem às escolas, ofertando a eles no contraturno reforço escolar, mais esporte, cultura, internet nas escolas, construção de escolas técnicas. Na área do transporte da mobilidade, a gente pretende expandir o metrô. Eu acredito que todos os candidatos têm se preocupado com essa questão, porque a cidade cresceu e a mobilidade nossa ela não evoluiu. Na área da assistência social também, ampliação dos CRAS, a questão, né, do pessoal também. Precisamos contratar, precisamos dar a melhor estrutura de trabalho a esses profissionais. Eu estou muito motivada porque sei que a gente sabe que as dificuldades serão enormes. Questão da saúde, gente. Assim, estou caminhando na rua, a saúde realmente é o maior problema hoje do Distrito Federal, acho que em termos de prestação de serviço público. E no nosso plano de governo, a gente, além de zerar as filas, nós pretendemos também, através de um chamamento, através de uma parceria, né, fazer esse chamamento com a rede particular dos hospitais. E através dessa rede, nós vamos pedir adesão desses hospitais e vamos fazer um grande mutirão. Vou ter que encerrar porque deu 1 minuto e 30. Gente, agora, vamos começar com as perguntas, que começam com o meu querido Matheus Garzon. Não, candidato, a primeira coisa que eu queria perguntar para a senhora é o que motivou a senhora a concorrer para governadora? Olha, Matheus, eu vivi uma pandemia assim, de uma forma muito intensa, né? Eu estava no Congresso, no Senado Federal, decidindo vacina, vocês acompanharam a CPI, eu fui ativa na CPI, aquilo mexeu muito comigo e ressignificou até minha missão, assim, com relação à expectativa do brasiliense sobre a minha atuação dentro do Congresso. Então, assim, assistindo tudo isso e sempre provocando o governo local, assim, em 4 anos eu trouxe para o Distrito Federal mais de 115 milhões, a gente investiu em diversas áreas e sempre questionando, né, o governo sobre transparência. A gente teve os casos também no próprio GES, né, que também fez com que eu reforçasse essa vontade de ir até a Câmara Legislativa, porque ia haver uma instalação lá de uma CPI, e isso não aconteceu. Então, é uma questão assim, de me apresentar no momento em que o Distrito Federal mais precisa. Eu acho que a gente precisa de um olhar feminino. A gente fala muito dessa coisa da política, mas assim, o que eu vivo dentro do Congresso é uma realidade dentro da política. A gente é subrepresentada, as mulheres, e eu acho que é o momento da gente cuidar das pessoas. As pessoas precisam, obras são importantes, viadutos são importantes, mas nesse momento nós precisamos resgatar a dignidade, a vontade de ver Brasília, a capital da esperança, com bons serviços público, prestação de serviço público. Então, nós vamos cuidar das pessoas, melhorar isso. Então, foi uma ação de indignação mesmo, de querer se apresentar no momento em que a gente precisa ter coragem. Candidata, pensando em 1º de janeiro de 2023, caso a senhora seja eleita, qual seria a sua primeira medida no Buriti? Mas a primeira mesmo, aquela assim, a senhora sentou na cadeira, pegou a caneta, qual seria a primeira medida? Foi o que eu falei, é a questão das filas eletivas. Primeira ação, assim, olha, gente, eu estou caminhando nas ruas e não tem, são raríssimos os momentos em que não vem uma pessoa e fala, candidata, senadora, assim, nós precisamos dar uma solução para a saúde. E aí você encontra pessoas com o pé roxo, com as vezes estourando, uma pessoa quase cega por causa de 3 anos esperando uma cirurgia de catarata. Então, assim, nós temos uma fila de 22 mil pessoas aguardando uma cirurgia. Então, assim, é uma ação imediata. A outra imediata é instituir o programa, tá? Hoje eu estive na Estrutural em Santa Luzia. As pessoas estão passando fome, não é insegurança alimentar.
elas estão passando fome. Então, instituir o programa Restaurante Comunitário Itinerante. Nós vamos instituir imediatamente, levar comida a essas pessoas que estão passando fome no Distrito Federal. Então, são duas ações que, chegando no dia 1º, nós vamos instituir, assinar, dizer, olha, vamos cuidar das pessoas. Candidata, ainda falando sobre saúde, a senhora fala de construir hospitais no Sol Nascente, São Sebastião, Riacho Fundo. Como é que seria viabilizado isso? Enfim. Olha só, vamos lá. Nós temos um orçamento que gira no próximo ano em torno de 57 bilhões. Vai aumentar também o Fundo Constitucional. Nós temos emendas parlamentares. Eu fui coordenadora no último ano da bancada. Tá? Nós podemos também ter financiamento da União. Então, assim, o que falta é vontade política. E quando eu falo de pôr do sol ao sol nascente, é estratégia, porque vai desafogar do HRC. Que, por exemplo, nós temos uma população hoje ali nos pôr do sol ao sol nascente girando em torno de 100 mil pessoas. A Ceilândia tem mais de 300. Então, assim, aquele HRC não aguenta mais. Então, nós precisamos construir um hospital ali. A mesma coisa a ampliação do Guará. Quando a gente fala da ampliação do Hospital do Guará, nós estamos falando para atender Águas Claras, que está sobrecarregando a HRT, que também está sobrecarregada e que precisa de manutenção. A mesma coisa o Riacho tem o BS e o UPA, é o tamanho do Riacho. Então, assim, tem o Riacho 1, o Riacho 2 e toda aquela região. Então, estrategicamente, quando a gente falou de ampliação, a gente já está pensando, sim, em recursos próprios, viu, Matheus? E também financiamento, apoio da União. E, se Deus quiser, nós vamos ter um governo que vai nos apoiar aqui no Distrito Federal. Perfeito. Candidato, na questão da mobilidade, chama atenção a proposta do monotrilho, né, que ligaria a região central de Brasília a Sobradinho. Queria que a senhora explicasse como seria exatamente essa proposta e também que a senhora avaliasse um pouco da falta de investimento em ferrovias que acontece aqui no Distrito Federal, assim como no Brasil. Assim, isso foi abandonado. Nós temos, inclusive, tem a questão do trem do entorno, que se fala muito, que é uma situação histórica, que hoje ele se transformou numa rodovia, numa ferrovia para trens de carga. A gente sabe que essa concessão vai acabar agora em 2024. Então, o próximo governo, ele tem que se debruçar, né, dialogar com a concessionária e o governo federal, para que a gente consiga, né, mudar, né, o objeto dessa concessão para transporte público. E, é claro, o Distrito Federal comprar os trens para que a gente possa, em parceria, inclusive com o governo do Goiás, por que não? Né? Somos irmãos, somos vizinhos, interesse de ambos, né? De que a gente traga essa mobilidade melhor para essa região. Então, quando nós falamos de ferrovias, quando nós falamos de trem do entorno, é isso. E a questão do monotrilho é porque é a questão mesmo de engenharia. Não tem como construir, né, um metrô, né, estações subterrâneas. Então, assim, eu estive com uma ala técnica que tem me ajudado muito a pensar a mobilidade do Distrito Federal e para aquela região, a única forma de se melhorar a mobilidade saindo, né, do principal modal hoje do Distrito Federal, que infelizmente continua sendo os ônibus, para aquela região seria um monotrilho. Então, isso foi uma nota técnica que eu recebi e nós vamos trabalhar em cima dele. Perfeito. Certo, candidata, ainda sobre a questão da mobilidade, a senhora comentou sobre o metrô, né? Que é um problema antigo, o pessoal fala... Eu andei de ônibus uma vida, né? Então, queria que a senhora falasse, né? O que a senhora pensa para o metrô, não sei se expandir mais para a área sul, norte, enfim, então, e os ônibus também. Esse é um projeto, assim, que... Fora a saúde, é ousado porque, assim, como eu falei para vocês, eu fui usuária, morei em Taguatinga, então fui usuária do ônibus aqui. E a gente sabe que a população cresceu e nós entendemos que o ônibus é importante para o pequeno, médio trajeto. Mas nós estamos falando hoje de uma população que cresceu e que precisa de transporte de massa, não adianta mais ter ônibus. Vamos valorizar os ônibus, vamos conversar, dialogar com as empresas, vamos rever os contratos, mas a expansão é urgente. Então nós vamos expandir para Santa Maria, vamos expandir para o Gama, tem a estação ali da Ceilândia, nós vamos expandir até o pôr do sol e sol nascente, tem o hangar do VLT, né, abandonado atrás da Hípica, há anos, tem 3 ou 4 governos que está ali o projeto, milhões ali numa estrutura, nós vamos resgatar essa linha, vamos ampliar do aeroporto, conexão com a W3 Sul, W3 Norte, L2 Sul, L2 Norte e o metrô da Asa Norte, gente, né? Tem estrutura lá e é uma expectativa justamente até o final da Asa Norte conectando com o monotrilho de Sobradinho e Planaltina. Perfeito, candidato. A senhora fala de transformar o BRB numa agência de desenvolvimento do Banco de Brasília. Isso, a gente sabe que a TerraCap já cumpre essa função atualmente no DF.
Num eventual governo, essa proposta passando, seriam 2 agências ou a senhora discorda que a Terracap tenha que cumprir essa função? Eu entendo, eu não vou fazer do BRB, nós vamos criar dentro do BRB uma agência para desenvolvimento. Nós precisamos hoje entender o seguinte, gente, o setor de serviços do Distrito Federal é o que mais emprega, né? Que é o pequeno, o microempresário. E eles estão absolutamente abandonados. Quem anda na rua, quem está na rua como nós aqui, nós entendemos, é uma das principais demandas, porque é um setor que gera emprego, que gera renda e precisa ser, sim, valorizado. Nós precisamos melhorar o ambiente de negócios, o acesso fácil ao crédito. Então, quando eu falo do BRB, se tornar, não. Nós vamos criar ali dentro, né, uma agência de desenvolvimento para que ela também possa nos ajudar no fomento, fornecendo crédito para as OCIPs, para cooperativas de crédito. Que a gente tem a área rural também que precisa desse suporte. Então, nós estamos muito conscientes que a Terracap, nós vamos analisar o caso dela, mas com relação ao BRB, nós entendemos que ele tem que cumprir, além da função dele como banco comercial, ele tem que sim cumprir a função dele como sendo banco regional, aquele que vai ajudar a desenvolver a economia e fomentar a nossa economia aqui no Distrito Federal. Certo, candidata. Queria que a senhora falasse um pouco da atuação da senhora como senadora aí nesses últimos 4 anos. O que a senhora falou da destinação de emendas aqui para o Distrito Federal, mas o que a senhora fez de concreto aqui para o Distrito Federal? Olha, Matheus, tem uma coisa que eu sempre comento com as pessoas que, enfim, talvez tenha me faltado, né? Eu abri mão dos recursos, aquela verba indenizatória, e não me arrependo, né? Fiquei com o meu salário, plano de saúde, que eu acho excelente, mas abri mão daquelas verbas para comunicação, para impulsionar e tudo. Eu, em 4 anos, além de ter trazido mais de 115 milhões para o Distrito Federal e ter ajudado a trazer mais 300 para o Fundo de Participação para as ações para mitigar o impacto da pandemia, fora os mais de mais de 1,5 bilhão de emendas de bancada, emendas individuais. Eu tive a participação direta de pelo menos 15 proposições, né? Ou como autora, eu vou citar 2, tá? A lei do stalking, que é a lei 14.132, que é contra a perseguição. Eu fui stalkeada, eu acho que, né, qual é o cidadão hoje em dia que não é perseguido em rede social, ou fisicamente, ou pessoalmente, né? Então, essa lei realmente, ela mitigou, com certeza, salvou várias vidas, porque a gente sabe muitas vezes na Casa das Mulheres, né, que o feminicídio, ele começa com uma perseguição. Então, assim, essa lei realmente ela impactou, eu recebo mensagens do Brasil inteiro, né, esse reconhecimento, e a lei de segurança de barragens. Hoje, para uma mineradora construir uma barragem, ele tem que apresentar um plano de ativação, de desativação, né, e o que ele irá fazer com aquela população que está ali. Não é simplesmente chegar e tirar, não. Existe uma participação da sociedade civil, daquela população que aonde o governo, enfim, tem a concessão para a construção dessa barragem. E as multas, caso a mineradora, a empresa, ela não cumpra, né, digamos, esses ritos, é até 1 bilhão. Isso é uma senadora do Distrito Federal, não de Minas, né, que nós temos muitas barragens ali. E eu quero até agradecer a bancada de Minas, que ela foi, assim, muito presente. Na área da saúde, na área do esporte, na lei de diretrizes básicas da educação, enfim, a gente realmente trabalhou, gente. Então, assim, quem quiser acompanhar, dentro do nosso site, tá lá o nosso trabalho. E, assim, eu tenho muito orgulho que mesmo com todas as dificuldades, a gente se entregou nesses 4 anos para fazer o melhor para o Distrito Federal e para o país, assim, enquanto senadora. Perfeito. Candidata, aqui nas pesquisas a gente tem notado que campanhas ligadas ao Lula e ao Bolsonaro estão tendo um desempenho melhor nas pesquisas, a gente volta a enfatizar. A senhora avalia que se o candidato Ciro Gomes, que é o candidato à presidência do seu partido, o PDT, estivesse melhor também nas pesquisas nacionais, a senhora teria um desempenho melhor aqui no DF? Está polarizado, né, Luiz? Assim, eu acredito que sim, né? Acredito que sim, eu não posso fugir dessa realidade, por mais que a gente tenha trabalhado, por mais que a gente tenha caminhado, essa polarização ela é clara não só no Brasil, aqui Brasília não é diferente. Então a gente sofre um pouco com essa situação,
Mas, assim, enquanto partido, enquanto partidária, assim, eu agradeço muito ao PDT por ter me abraçado, por ter me dado a oportunidade de me lançar candidato ao governo. Tenho uma ótima relação com o Ciro, acredito na intenção dele, nos propósitos, né, no quanto ele... Eu acredito assim, a gente vê muito, vamos lá, a gente vê muito dos debates, um atacando o outro lá, né, os dois, digamos... os dois personagens dessa polarização, né, os dois candidatos, mas não trazem de fato assim propostas, né? Se fica um debate o tempo todo naquela discussão desnecessária, mas ninguém para, ó, vamos lá, beleza? Já entendemos que cada um aqui vai atacar o pior do outro, mas o que vocês pretendem para o país? E aí eu vejo muito o Ciro nessa tentativa de, muitas vezes, sendo atacado e muitas vezes sendo questionado já no segundo turno, sendo que ele ainda está vivendo, ele sonha e ele ainda apresenta as propostas dele ainda no primeiro turno. Então, assim, é natural que isso reflita em mim, mas, enfim, faz parte da política. E a gente tem que enfrentar. Entendeu? Certo, candidato. Então, voltando agora para, caso a senhora seja eleita, queria perguntar, a senhora falou um pouco de educação, qual que seria a sua intenção com relação às escolas militarizadas? A senhora é a favor, contra? Como é que ia funcionar? Olha, assim, eu caminhei também pelas escolas, as militarizadas. Eu confesso a você que fiquei até surpresa, porque tem regiões aqui do Distrito Federal que a escola militarizada, ela funcionou. Então, assim, entendendo que a gente tem que escutar, né, as regiões, porque foram elas que decidiram, né, foram as comunidades que decidiram se queriam ou não. Eu acho que da mesma forma, enquanto governadora, chegando no governo, nós vamos novamente escutar se funcionou ou não funcionou. Mas com relação à educação, gente, eu quero dizer bem claro para vocês, nós temos que focar, quando a gente fala muito de violência dentro e fora da escola, nós temos que focar muito nesses grupos sensíveis. Tem jovens ali que sofreram muito nessa pandemia. Pais que se suicidaram, que se separaram, fome, perdas, né, de vidas. Então, assim, nós temos que investir na escola, em grupos que ajudem a humanizar e que sejam grupos de acolhimento, que é assistente social, psicólogos. Nós precisamos hoje, mais do que militarizar, mais do que polemizar essa situação, porque nós, enquanto governos, vamos ouvir, a gente tem que melhorar o grupo de apoio, de acolhimento a esses jovens, principalmente nas áreas mais vulneráveis, que sofreram com a pandemia. E a gente não viu ainda na Secretaria, na gestão atual, essa preocupação de preencher esses quadros tão importantes, porque a gente sabe que o impacto emocional da pandemia foi muito grande nesses jovens. Candidata, a senhora tem falado muito sobre propostas para a primeira infância, então vou citar aqui os projetos. Projeto Riso Fácil, Praça da Família e Meu Primeiro Livro. Eu queria que a senhora explicasse um pouco esses projetos, né, detalhasse eles e também como a senhora pretende acabar com as filas das creches aqui no DF. Sabemos que é um problema que atinge boa parte da população. Bom, esses são programas muito focados para estimular a leitura, estimular a prática esportiva, a cultura e o lazer, né? E a questão das... Eu não vou, porque a gente tem pouco tempo, a gente fica preocupado, a gente quer falar mais. Esse relógio dá um medo. Então, assim, eu quero dizer para vocês que na primeira infância a gente vai estimular muito essa questão da leitura, né, do teatrinho, das ações lúdicas, e desse acolhimento, prática esportiva, cultural. Então, esses programas são muito focados, viu, Luiz, para isso, né? Para justamente as atividades lúdicas, para a questão da leitura, para a questão, assim, emocional dessas crianças que estão, né, precisando deste acolhimento. E, acima de tudo, quando nós falamos de zerar as creches, né, a gente quer fazer as parcerias, a gente precisa fazer parcerias com as UCIPs, temos que construir, não dá mais, por exemplo, na estrutural, nós precisamos construir uma creche lá. Tem regiões assim que nós entendemos que nós temos que construir o espaço. E nós vamos buscar esse investimento nessas áreas com creche, porque o déficit de vagas para creche são de 12 mil. Então, nós precisamos zerar. Como eu falei, hoje eu fui na estrutural, foi muito interessante, porque como é uma região muito vulnerável, com muita questão de saneamento, né, de estrutura, eu fiquei impressionada, eu achei que as pessoas iam falar muito sobre a questão de moradia, de regularização. Muito pelo contrário. As mulheres chegaram e falaram para mim, nós precisamos de creche. Precisamos de creche aqui, porque eu preciso trabalhar. Então, assim, essas regiões nós precisamos focar e a gente está fazendo esse mapeamento para essas construções de creche e essas parcerias. Claro que o Estado não vai conseguir, né, fazer a gestão
de todas dessas creches. Então, nós vamos fazer grandes parcerias com as organizações da sociedade civil. Tá, hoje. Certo, candidato. Queria que a senhora assim, a senhora tem comentado muito nas sabatinas, enfim, sobre a falta de representatividade das mulheres, espaço de poder e tudo mais. Queria saber, a senhora sendo eleita, o que a senhora ia fazer para tentar oportunizar, né, melhores espaços para essas mulheres? Olha, assim, como mulher, hoje eu estou procuradora da mulher no Senado Federal e a maioria, hoje, eu fui eleita a senadora, né, a parlamentar que mais aprovou leis em defesa da mulher. Eu até esqueci de falar de uma que é muito importante, eu queria só aproveitar esse espaço, porque a gente fala muito da legislação Maria da Penha. Só que a Maria da Penha é uma das três melhores legislações de combate à violência contra a mulher no mundo. Só que não tem recurso. E eu fui relatora justamente de um projeto que reserva do Fundo de Segurança Pública, uma rubrica só para combate, só para ações de combate à violência contra a mulher. Então isso é um avanço dentro do Congresso Nacional. Isso foi uma união, isso é muito interessante, gente. Eu preciso falar, porque uma coisa que me motiva muito é a relação que as mulheres no Congresso têm. Nós temos vários campos ideológicos, mas quando para se tratar de pauta, de política para as mulheres, não tem discussão, né? Nós nos unimos e o resultado é esse, né? Uma legislatura que vem se empenhando e trazendo frutos, né, para a sociedade e para as mulheres. E no nosso governo, nós vamos buscar paridade, Matheus. Assim, é importante. Quem está ali no Senado, as 3 senadoras que estão lá, nós sabemos a dificuldade, vocês acompanharam a CPI. Na verdade, muitas pessoas perguntam para mim, vocês estavam lá batendo... Não, nós estávamos ali defendendo o nosso espaço. O fato de estarmos ali, muitas vezes gerou-se críticas, né, por A ou por B, por C, era uma questão de mostrar também que existiam senadoras dentro da casa, que muitas vezes a gente não tem oportunidade nesses momentos de lutar pelos nossos espaços. Então a CPI foi um momento importante não só por questão da própria pandemia, mas uma questão de mostrar para o Brasil que existem, né, parlamentares, senadoras, deputadas que estão focadas, que estão ali trabalhando pelas mulheres e pela sociedade. E no nosso governo é isso. Desculpa falar, porque eu preciso falar sobre o Congresso, mas o nosso governo nós vamos buscar essa paridade. As mulheres precisam participar do governo. É importante, são importantes os homens, mas a participação, o olhar da mulher para um governo que deseja priorizar as pessoas como nós, precisamos ter mulheres ali caminhando lado a lado dos homens. Perfeito. Candidata, vamos falar de um assunto que faz parte da sua vida, esportes. Quando a senhora foi secretária de esportes, a senhora afirmava ter conseguido muitas realizações com um orçamento um pouco reduzido. No eventual governo da Leila do Vôlei, o orçamento para esporte seria maior? A senhora tem programas em mente já para essa área? Nossa, sensacional, Luiz. Assim, é uma loucura. Assim, minha saúde quase foi para o beleléu executivo. Só quem foi secretário, independente do orçamento, sabe o que é esse dia a dia. É maçante. E na Secretaria de Esportes, eu tinha o orçamento de 0,4%. Eu lembro que quando eu cheguei no governo, a Corrida de Reis nunca tinha sido cancelada por restrições orçamentárias do nosso governo naquele momento. Não ia ter Corrida de Reis. Eu falei, pelo amor de Deus, governador. Eu, uma atleta, como é que eu... Não vamos ter a Corrida de Reis, nem que seja para 5 mil pessoas, não tem orçamento. A gente tem que focar em outras áreas, né? Eu perguntei até para o Hollenberg, mas você me dá carta branca para correr atrás? Então, assim, foi incrível. Nós conseguimos parceria com a iniciativa privada, fizemos a corrida. Então, assim, entendendo, sabe, Luiz, a minha história, a minha trajetória, entendendo a força que o esporte tem em promover cidadania. E quando as pessoas olham para a Leila do Vôlei, acham assim, ela vai focar em fazer de Brasília a capital dos atletas olímpicos. Muito pelo contrário. Eu sou de uma família muito humilde. Meu pai era um mecânico, estudou até a 3ª série, e a minha mãe, uma dona de casa. Foi na escola pública que um professor de educação física descobriu naquela menina, né, que brincava na rua, que ela tinha potencial para o esporte. E é na escola que a gente descobre todos os potenciais. Não é só para o esporte. Para ser um médico, para ser um advogado, só falta oportunidade, só se falta uma qualidade. Então, no nosso governo, nós vamos fazer uma grande parceria, um tripé, uma junção da educação, primeiramente, e o esporte e a cultura junto com a tecnologia, juntos. É assim que nós vamos promover cidadania e uma melhor qualidade na educação e na formação dos nossos
jovens para as futuras gerações. Então, orçamento nós vamos melhorar, você pode ter certeza. E de programa, tem o programa Centros Olímpicos. Quem frequenta os Centros Olímpicos sabe o que eu estou falando. É um programa maravilhoso porque atende desde o idoso, desde a criança de 5 anos até o idoso de 100 anos. Ali dentro se promove tudo, funcional, ginástica, vôlei, natação. É um ambiente que para essas regiões que não se tem parque, que não se tem lazer e que não se tem aquela segurança que a gente espera, aquele ambiente é um ambiente que a gente tem que construir em todas as regiões. É claro que em 4 anos eu não vou conseguir, nós temos hoje acho que 12 ou 13 centros olímpicos, mas nós vamos expandir, porque eu acho que é uma política que pode ser muito boa para nossas regiões mais vulneráveis. Certo, candidato, queria perguntar agora para a senhora de um outro problema que é antigo aqui, que é o Centrad, né? A senhora, sendo eleita, o que pretende fazer com aquela estrutura toda que está lá abandonada? Às vezes as pessoas falam que é um elefante branco. Eu acredito que não. Assim, eu acho que o Centrad a gente pode usar de diversas formas, viu, Matheus? Primeiro, tem que trazer mesmo o administrativo para lá. Mas antes, para resolver, vamos ter que sentar. Ministério Público, as construtoras, os bancos, o governo. E vamos ter que ser claro, olha, já passaram 2 governos e a gente não resolveu. Não podemos passar isso. Se a gente quer financiamento internacional, se a gente quer melhorar as nossas condições para também ter recursos da União, nós precisamos resolver a questão do Centrad. Então, uma das primeiras situações, Luiz, você até me perguntou dali, mas assim, o Centrad também é uma das grandes prioridades, porque os projetos que a gente precisa de financiamento, a gente precisa de recursos fora de Brasília. E nós precisamos resolver, está judicializado lá, temos que sentar realmente com os interessados e vamos resolver. Claro que a gente não vai resolver atropelando. Entendemos que o Distrito Federal tem os seus interesses em resolver, mas a gente não vai sufocar orçamento nem nada. A gente vai tentar sentar através do diálogo, tentando parcelar quantas vezes forem e rever a questão dos juros, mas a gente quer resolver para que a gente possa expandir também os nossos projetos. Candidata, caso a senhora não seja eleita, tem mais 4 anos com o mandato de senadora. E, pelo que indicam as pesquisas, provavelmente o presidente eleito não será o presidente do seu partido. Qual será a atuação de Leila do Vôlei no Senado, principalmente no caso de ter um presidente eleito que não seja o candidato do PDT? A minha atuação vai ser sempre priorizar Brasília. Eu acho que até o momento, assim, eu tenho certeza que os meus pares, quem conhece a Leila, que está ali no Senado, sabe que eu tenho um poder enorme de diálogo. Eu não tenho dificuldade nenhuma com nenhum campo. Eu lembro muito bem que eu tinha uma relação, assim, vou até citar o nome, o Major Olímpio, uma pessoa maravilhosa que infelizmente a pandemia levou, mas assim, tínhamos uma relação respeitosa, educada, e sempre ele muito atuante. Eu gosto de atuar nos bastidores, então assim, a minha atuação, independente de quem sentar lá no Alvorada, será uma relação de diálogo. E com certeza a Leila dos próximos 4 anos, estando no Buriti, porque eu vou lutar até o final, vou lutar até o final e acredito nesse segundo turno, ou no Senado, vocês podem ter certeza que a Leila que sai dessa eleição é uma Leila que tem uma outra visão e que entendeu que toda essa caminhada ressignificou, de certa forma, a minha missão com relação ao meu papel dentro da política. Certo, candidata, eu queria estar terminando o tema, mas queria aproveitar, assim, se a senhora for para o segundo turno, muito provavelmente é contra o atual governador Ibanez, né? Certo. Mas se a senhora pudesse escolher, seria com algum outro candidato? A senhora vê o Ibanez como um bom candidato para o segundo turno? Como é que a senhora está vendo essa possibilidade? Olha, essa caminhada tem sido incrível, Matheus. Assim, eu não vou falar para você qual que eu gostaria, porque está claro que vai ser ele, né? Vai ser ele e está embolado ali, eu, Paulo Otávio e o Leandro Graça. Assim, tem uma ótima relação com o Paulo Otávio, com o Leandro Graça, com a própria Queca. Estou conhecendo o Coronel Moreno agora. Mas, assim, tem uma relação excelente com todos e respeitosa com o Ibanez. Eu fiquei 4 anos no Senado. Eu só tive um momento. Eu acho assim que o grande erro de um governador é, muitas vezes, ver um parlamentar como um inimigo. Não é porque eu sou de um partido e ele de outro, ou porque a gente tem linhas de pensamentos diferentes, que a gente não entenda a nossa missão de representar uma população. Fomos votados pela mesma população. Então, assim, eu acho que é importantíssimo um governador entender que esse diálogo é importante. Então, para mim, assim,
É inerente, assim, quem que virá ou com quem eu vou disputar. Eu só espero e desejo, e tenho certeza que a população do Distrito Federal entende que é importante para continuarmos o debate, o segundo turno. Candidata, rapidamente, porque o tempo está acabando. Obrigada. Por que a Leila do vôlei deve estar no segundo turno? Porque a Leila do vôlei não é só do vôlei. A Leila é de Brasília, a Leila já foi gestora secretária, a Leila está senadora, a Leila está preparada e, acima de tudo, a Leila entrou na política entendendo o papel dela. Sou de uma família muito simples e quero devolver a Brasília. Quando eu lembro dos meus pais que chegaram aqui no Pau de Arara, lá do Ceará, embalados pelo sonho de JK, vamos para Brasília, que vamos construir nossa vida lá, e aqui eu nasci. Eu vejo o seguinte, eu não tenho negócios, eu tenho meu nome, meu sobrenome e uma enorme vontade de fazer a diferença e de ajudar as pessoas, principalmente aquelas que mais precisam. Então, no dia 2, vote 12. Vamos colocar uma mulher no governo. Perfeito, candidata, muito obrigado. Obrigada.